Tem pessoas que falam muito bem, e gostam de falar, mas não sabem escutar. Não param para prestar atenção no que os outros estão falando. E quando você não escuta, você tem dificuldade de se comunicar. Porque a comunicação ela vai estar focada completamente em você. Quem não pratica escutativa se comunica pensando só nela e não na necessidade do outro. Meu nome é Tamires Mota, eu estou aqui hoje na terceira edição do Bidra Talks e eu venho falar sobre comunicação. Eu sou terapeuta especialista em comunicação e eu quero trazer um conteúdo bem bacana para ajudar as pessoas a entenderem que comunicação não é só sobre falar bonito, é sobre falar alinhado com a sua essência, é sobre falar com verdade. Hoje eu quero que as pessoas levem daqui a reflexão da importância da comunicação dentro do seu negócio e das suas eu trouxe uma dica rápida. É um exercício que você pratica antes de falar em público ou antes de fazer uma negociação. Quando você for conversar com alguém, quando você tiver algo interessante para falar, existem 3 perguntas que devem ser feitas sempre. Primeiro, o que eu quero transmitir? Eu preciso saber o que eu quero transmitir para outra pessoa. Por que essa mensagem é importante para mim? Geralmente, quando nós vamos nos comunicar, nós temos a tendência de pensar no outro. Será que o outro vai gostar? Será que essa mensagem é importante para aquela pessoa? Será que tem valor? Lembra? O valor é seu. Se você entende o valor do que você está fazendo, você transmite segurança. Então, a pergunta que você tem que fazer não é sobre o essa mensagem é importante para o outro, mas por que essa mensagem é importante para mim? Por que transmitir isso tem valor? Porque quando você dá importância para o que você fala, você não vai ficar com medo das pessoas não gostarem do que você está falando. Você entende a importância do que você está fazendo. E aí, sim, você pensa no outro. Como ela pode impactar o outro? O que essa mensagem vai trazer de interessante para a vida das outras pessoas? Quando você pratica esse simples hábito, você já inicia o processo de alinhar a sua imagem com a sua essência, com quem você é e com a mensagem que você tem o propósito de transmitir. E aí nós vamos para o terceiro pilar, que é a comunicação com propósito. Eu sempre digo que existe uma diferença entre falar e se comunicar. Falar, todo mundo fala, sem exceção. Uma criança de 2 anos fala. Se comunicar é diferente. A comunicação é sobre você transmitir uma mensagem com clareza, uma mensagem que traga algo de importante. A comunicação ela precisa ser estruturada e ela precisa ter intenção. Ela tem que ter um propósito. Quando você fala sem estrutura, quando você fala sem intenção, você está só falando, só jogando palavras ao ar. Então, toda vez que você vai se comunicar, você precisa definir qual é a intenção, qual é o seu propósito naquele momento de fala. Isso precisa estar claro. Porque, assim, geralmente as pessoas elas vão esquecer quem você é, o que você falou, mas elas nunca esquecem como vocês fizeram elas se sentirem. Isso é algo que eu vivo. Tem uma palestra que eu participei há muito tempo. Antes de eu me tornar palestrante, antes de assumir esse processo de professora de oratória, de buscar me formar nessa especialização de comportamento, antes de tudo isso, eu participei de um treinamento. E eu vou ser sincero para vocês, eu não lembro o nome da palestrante, eu não lembro o tema e eu não lembro nem o que foi que aconteceu de fato dentro da palestra. Mas teve uma situação específica que nem tinha a ver com a palestra em si, mas a postura dela diante o que aconteceu, me marcou de uma forma tão profunda que até hoje eu uso isso como exemplo dentro das minhas aulas quando eu estou desenvolvendo os meus alunos. E se me perguntarem, não, eu não sei quem foi a pessoa. Mas por que eu ainda lembro disso? Porque eu lembro como eu me senti. E o que eu senti naquele dia me impactou de uma maneira que eu venho buscando adaptar essa postura e esse comportamento em mim desde então. Porque como você faz as pessoas se sentirem, fica marcado. Elas podem lá na frente nem lembrar que foi você quem falou. Mas se você impactar elas da maneira correta, elas vão lembrar como vocês fizeram elas se sentirem.
E a comunicação com o propósito faz isso. Faz você levar impacto, transformação, conexão na vida das pessoas. E dentro do nosso negócio é isso que a gente busca. Pelo menos é isso que eu busco. Cada cliente que chega até mim, cada sócio, cada parceria que chega é uma conexão diferente. Dentro dela tem que ter respeito, tem que ter entrega. Ambos os lados têm que ganhar. Então, eu tenho que ter intenção dentro da minha comunicação. Porque eu não posso fazer as pessoas perderem tempo falando coisas que não vão agregar em nada. Isso eu faço quando eu estou numa roda de amigos, em casa. Mas quando nós pensamos em conexão e negócio, nós pensamos em levar conteúdos que fazem diferença na vida das pessoas. E quando você entende que levar intenção para a sua comunicação é justamente isso, é ter o poder de transformar a vida de pessoas, de impactar pessoas, você começa a entender que a sua voz ela tem muito mais poder do que você pensa. E aqui, mais um checklist para vocês estruturarem conversas que conectam. Primeiro ponto, clareza da mensagem. Se você vai falar com intenção, você precisa ter clareza daquilo que você quer falar. Muitos alunos falam assim para mim, Tamires, e o roteiro? Que eu ensino a estruturar o roteiro, né? E o roteiro, eu fico nervosa com o roteiro porque eu tenho que seguir aquilo dali que eu escrevi. Não, você não tem que seguir. O roteiro, ele é uma base. O importante é a mensagem que esse roteiro quer transmitir. Você não precisa, de maneira nenhuma, falar exatamente o que está escrito. Você precisa entender qual é a mensagem que você quer transmitir. Porque se você entende a mensagem, não importa quais são as palavras exatas que você vai usar. O importante é que, no fim, a mensagem seja transmitida com a clareza que ela deve ser transmitida. O segundo é a escuta ativa. Ninguém se comunica sem escutar. Tem pessoas que falam muito bem, e gostam de falar, mas não sabem escutar. Não param para prestar atenção no que os outros estão falando. E quando você não escuta, você tem dificuldade de se comunicar. Porque a comunicação ela vai estar focada completamente em você. Quem não pratica escuta ativa se comunica pensando só nela e não na necessidade do outro. Para você atender a necessidade do outro dentro da comunicação, você precisa praticar a escuta ativa. E isso é uma defasagem muito grande dentro da comunicação, porque hoje, principalmente, toda vez que nós estamos escutando alguém, nós estamos dividindo a nossa atenção. A gente escuta mexendo no celular, escuta querendo fazer 300 coisas ao mesmo tempo, e não presta atenção nas pessoas que estão falando com a gente. Então, praticar essa escuta ativa, treinar a sua escuta, para você não só ouvir o que os outros estão falando, mas também buscar entender, para que você saiba exatamente como você pode agregar dentro da conversa, dentro do dia a dia. Interesse genuíno, outro problema dentro da comunicação. As pessoas fazem perguntas que, na verdade, elas não querem saber a resposta. Isso tem muito, não é? Às vezes a gente vai lá no WhatsApp e manda mensagem assim para a pessoa, oi, tudo bem? Aí a pessoa fala, não. A pessoa começa a falar e você fica assim, não queria ouvir, eu perguntei só por educação. Quem aqui já passou por isso? Pode falar, gente. Pode falar. Só que aí que tem, se você perguntou, você precisa demonstrar interesse genuíno. Tamires, mas e se eu não quiser? Vai direto no assunto, não pergunta se está tudo bem. Porque é pior quando você pergunta e não demonstra interesse. Lembra? A gente está naquela regrinha do forçar uma coisa que não é. Então, se você quer ir direto ao ponto, trabalha a educação, bom dia, boa tarde, vai direto ao ponto. Agora, se você pergunta algo, demonstre interesse genuíno. Não importa se é pelo celular, não importa se é presencial. Isso precisa ser vivido dentro da sua comunicação. Se eu pergunto, eu demonstro interesse de verdade. E entregar valor antes de pedir algo. É muito importante. Você entregue algo para as pessoas. Quando você se comunica, quando você se conecta pensando só em receber, só em retirar do outro, essa conexão não funciona. Essa comunicação ela não vai ter uma boa estrutura. Porque as pessoas sentem que você só quer tirar. Então, seja aquela pessoa que sempre entrega algo primeiro.
Aquela pessoa que sempre tem algo de interessante para levar para as outras pessoas.